A Bíblia é um livro que foi escrito por mais de 40 autores. E entre esses autores eles escreveram algumas partes das escrituras em épocas diferentes. Por exemplo, Moisés escreveu a Bíblia por volta de 1500 anos antes de Cristo. Paulo já escreveu um pouco depois de Cristo. E aí veio Jeremias, também escreveu uns 400 anos antes de Cristo. E existiram várias épocas que ajudaram a escrever as escrituras. E Deus inspirou vários autores para escrever as escrituras. O propósito no qual foi escrito a Bíblia foi para nos instruir a caminhar, nos instruir no caminhar ao decorrer da nossa vida. E, e deixar que nós e nos deixar conhecer qual é a verdade sobre a palavra de Deus, a verdade de quem é Deus e a verdade de como que foi criado o mundo e a verdade de onde viemos. Então a Bíblia foi feita para nos mostrar a verdade e como que devemos viver corretamente aqui na Terra. Como devemos viver corretamente aqui na Terra. O tema de hoje, o nome do tema de hoje é A Verdade Independentemente de Qualquer Coisa. Segue aí. Vou começar lendo um texto aqui que está lá em São João 8, no versículo 47. São João 8, 47. Está escrito assim: Quem é de Deus, Jesus falando, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então ele disse, às vezes alguns hipócritas, alguns ignorantes, viam Jesus como se ele não fosse Messias. E eles eram ignorantes a ponto de não reconhecerem isso. De que não reconhecerem que Jesus não tinha pecado, de que Jesus curava enfermos, operava milagres. E eles não reconheciam isso e chegaram até a colocar Jesus como se fosse um servo de Satanás, ou como se ele fosse o Satanás que viesse aqui na terra. E aí Jesus, ele demonstrando tudo, e ele veio e falou nesse versículo aqui que eu disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então esse versículo, ele nos ensina várias aplicações. Uma das aplicações é que quando estamos vivendo de uma forma errada, conseguimos olhar para as pessoas certas como se elas estivessem erradas. Por exemplo, nós brasileiros, aqui no estado de São Paulo, nós não somos acostumados a usar o pronome vós. Nós só usamos eu, tu, ele, ela, eles, e nós usamos eu, tu, ele, ela, nós não usamos o pronome vós, porque nós não estamos acostumados. Então se alguém vier conversar com a gente e ficar usando esse pronome vós, falando palavras difíceis, a gente não entende, a gente às vezes até acha que essa pessoa está falando errado, porque nós não somos acostumados a falar o português corretamente. Não digo, eu digo assim de uma forma geral. Aqui no estado de São Paulo, nós somos acostumados a não usar esse pronome. E tanto em outras culturas também são várias distintas as línguas brasileiras em outras culturas. E por exemplo, se um brasileiro baiano vem para o estado do Rio de Janeiro e um carioca se encontra com um baiano, são dois sotaques diferentes. Às vezes nós pensamos que essa pessoa está se expressando de uma forma errada, sendo que às vezes ela se expressa de uma forma mais correta possível. E às vezes
quando o pessoal olhava para Jesus e estava em pecado, achando que em pecado eles estavam agindo de uma forma correta, eles viam em Jesus um pecador. Então nós temos que tomar muito cuidado quando vamos criticar as pessoas. Porque primeiro devemos olhar para nós mesmos, como que nós estamos espiritualmente. Assim como Cristo deixou em Mateus 7, que ele disse: não julgueis para que não seja julgado, mas com o critério que julgardes, sereis julgados também. E com a medida com que vos foram medido, vos medirão também. Aí ele diz assim, antes de julgar a faísca que está no olho do teu irmão, vê então o arguilhão que está no teu próprio. Então, às vezes, nós estamos errados e queremos julgar as pessoas. E ele diz no versículo 5 de Mateus 7, hipócrita. Ele nos chama de hipócrita, porque às vezes julgamos as pessoas, às vezes as pessoas estão agindo de uma forma correta e julgamos elas de uma forma errada. Às vezes por aparência, por exemplo. E os fariseus, eles costumavam julgar Jesus de uma forma errada, porque eles eram hipócritas e queriam sempre estar por cima de tudo que o povo, eles queriam a fama, eles queriam tudo que era errado. Jesus, ele até diz, eu não lembro o verso, mas está em Mateus, não lembro, eu acho que é Mateus 23, eu só vou aqui me recordar, porque aí eu já leio esse verso e já fica bem esclarecido, mas se eu não me engano está em Mateus 23, Mateus 23, aqui mesmo, ai de vós, Jesus dizendo, e ele diz aqui várias vezes, ai de vós, Mateus 23, no versículo 13, eu estou lendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito severo. E ele diz várias vezes aqui, vocês maltratam as viúvas e fazem orações a Deus, achando que vocês estão certos. E ele continua, vou ler mais alguns exemplos aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é melhor, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é melhor, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. E ele cita vários exemplos, dizendo que os escribas e fariseus eram hipócritas, que faziam orações insinuando que eram filhos de Deus, que eram os escolhidos, falando que eles eram únicos que estavam imunes ao pecado, e na verdade eram os que mais estavam perseguidos pelo pecado. E às vezes eles viam o pecado em Jesus, porque eles estavam errados e queriam colocar o erro em Jesus, que estava certo. Então temos que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia está aqui para nós, para nos instruir qual que é a verdade. Então, relendo aquele texto de João 8,47, Jesus diz novamente: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, e quem é de Deus está acostumado a fazer o que é certo. Outro texto que eu agora me relembrei é o que Davi cita lá em Salmos, no versículo 20, no capítulo 101, Salmos no capítulo 101, no versículo 4. Está escrito assim: Davi ele diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. E relembrando, olha o que Cristo diz: quem é de Deus,
ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então, quem é de Deus, odeia o mal, odeia o pecado. Como Davi fazia, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. E por isso que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração era um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13:22 está escrito isso, que Deus diz assim: Davi, o homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi, ele andava conforme os caminhos de Deus. Quando Davi pecava, ele reconhecia esse erro e automaticamente se arrependia disso, pedia perdão a Deus e prosseguia o seu caminho andando com Deus, andando juntamente com Cristo. E ele conversava com Deus diariamente. Ele não tomava uma atitude sem antes conversar com Deus para tomar essa atitude. Então, essa foi a mensagem de hoje. Para conhecermos a verdade, é o que está escrito no texto de João 8:32, que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade é o que Cristo nos preparou, é o que Deus inspirou vários autores para nos trazer a verdade aqui. Esse foi o tema de hoje e quero agora te convidar a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender deles. E que, obrigado, e te agradeço por ter me capacitado a passar esse vídeo, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Às vezes somos ingratos realmente, mas nos ajude a entender a Tua vontade e entender os Teus planos para conosco. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com outras pessoas para que o YouTube entenda que estão sendo lançados bons conteúdos e aí o YouTube, essas mensagens vão se multiplicando e as pessoas vão cada vez mais assistindo e recebendo essas mensagens a cada vez mais. Curta o vídeo se você gostou e esse foi o vídeo de hoje. Meu desejo então é que Deus esteja com todos.